O Problema do Ser, do Destino e da Dor, obra do sábio francês Léon Denis. Uma correspondência de Simila, Índias Orientais, ao Daily Mail, refere-se que um menino nascido no distrito é considerado como a reencarnação do falecido Sr. Tucker, superintendente da comarca, assassinado em 1894 por discoitos. O menino recorda-se dos menores incidentes da sua vida precedente. Quis transportar-se a vários lugares familiares ao Sr. Tucker. No local do homicídio, pôs-se a tremer e deu todas as demonstrações de terror. Estes fatos são muito comuns em Burma, acrescenta o jornal, onde os reencarnados que se lembram do seu passado têm o nome de insans. C. de Legrange, cônsul de França, escrevia de Vera Cruz, México, à revista Espírita, em 14 de julho de 1880. Há 2 anos, tínhamos em Vera Cruz um menino de 7 anos que possuía faculdade de médio curador. Muitas pessoas foram curadas que, por imposição das suas mãozinhas, quer por meio de remédios vegetais que ele receitava e afirmava conhecer. Quando lhe perguntavam onde aprender essas coisas, respondia que, no tempo em que era grande, tinha sido médico. Este menino recorda-se, portanto, de uma existência anterior. Falava com dificuldade, chamava-se Jules Alphonse e nascera em Vera Cruz. Essa faculdade surpreendente desenvolveu-se nele aos 4 anos de idade e causou impressão em muitas pessoas que, incrédulas a princípio, estão hoje convencidas. Quando estava só com o pai, repetia-lhe muitas vezes: Pai, não creias que eu fique muito tempo contigo. Estou aqui só por alguns anos, porque é preciso que vá para outra parte. E se lhe perguntavam: Mas para onde queres tu ir, filho? Respondia: Para longe daqui, para onde se está melhor do que aqui. Este menino era muito sóbrio, grande em todas as ações, perspicaz e muito obediente. Pouco tempo depois, morreu. O Banner of Light de Boston, 15 de outubro de 1892, publica a narrativa abaixo transcrita do honrado Isaac G. Foster, incerta igualmente no Globe Democrat de São S. Louis, 20 de setembro de 1892, no Brooklyn Eagle e no Milwaukee Sentinel, de 25 de setembro de 1892. Há 12 anos, habitava eu o condado de Ifem, Illinois, e lá perdi uma filha, Maria, quando para ela principiava a puberdade. No ano seguinte, fui fixar residência no Dakota. Aí nasceu-me, há 9 anos, outra filhinha, a quem demos o nome de Nelly. Assim que chegou a idade de falar, pretendia não se chamar Nelly, mas sim Maria, que seu nome verdadeiro era o que em tempo lhe dávamos. Ultimamente voltei para o condado de Effingham para pôr em dia alguns negócios e levei Nelly comigo. Ela reconheceu a nossa antiga habitação e muitas pessoas que nunca vira, mas que minha primeira filha, Maria, conhecera muito bem. A 1 milha de distância está situada a casa da escola em que Maria andava. Nelly, que nunca a vira, dela fez uma descrição exata e exprimiu-me o desejo de tornar a vê-la. Levei-a e, quando lá chegou, dirigiu-se diretamente para a carteira que sua irmã ocupava, dizendo-me: Está aqui, a carteira é minha. O jornal Des Debates, de 11 de abril de 1912, em seu folhetim científico, cita, sob a assinatura de Henry
de Varigny um caso semelhante colhido na obra do Sr. Fielding Hall, o qual entregou as longas pesquisas neste assunto. Há cerca de meio século, duas crianças, um rapaz e uma menina, nasceram no mesmo dia na mesma aldeia, na Birmânia. Casaram-se mais tarde e, depois de haver constituído família e praticado todas as virtudes, morreram no mesmo dia. Maus tempos sobrevieram e dois jovens de sexos diferentes tiveram de fugir da aldeia onde se tinha desenrolado o primeiro episódio. Foram estabelecer-se em outra parte e tiveram dois filhos gêmeos, que em vez de chamarem por seus próprios nomes, se davam entre si os nomes do pai virtuoso e do defunto que falamos. Os pais espantaram-se com isso, mas logo compreenderam o fato. Para eles, o pai virtuoso se tinha encarnado em seus filhos. Quiseram tirar a prova, levaram-no à aldeia onde anteriormente haviam nascido. Reconheceram tudo: estradas, casas, pessoas e até as vestimentas do casal, conservadas, não se sabe por qual razão. Um se lembrou de ter emprestado duas rúpias a certa pessoa. Esta vivia ainda e confirmou o fato. O Sr. Fielding Hall, que viu as duas crianças quando elas ainda tinham 6 anos, achavam uma com a aparência mais feminina. Esta albergava a alma da mulher defunta, antes da reencarnação, diziam eles. Viveram algum tempo sem corpo nos ramos das árvores, mas essas lembranças longínquas tornam-se cada vez menos nítidas e vão se apagando pouco a pouco. Essa percepção das vidas anteriores encontra-se também excepcionalmente em alguns adultos. Deixa eu deixar alguns apontamentos aqui. Tem alguns países, algumas nações que acreditam em reencarnação, mas eles acreditam de uma forma assim meio infantil, misturam as coisas, então eles não entendem muito bem. Eles acham que a pessoa reencarna em animais, até em vegetais, mas isso não existe. O ser humano ele só reencarna como humano. A pessoa desencarna, passa lá um tempo, mais ou menos o tempo que aqui se vive, 90 anos, 100 anos, passa no plano astral, no plano espiritual estudando e volta em um novo corpo. A mesma pessoa, como se você tira sua roupa à tarde para tomar um banho, né? Você põe num cantinho ali, pendura em algum lugar, você não é aquela roupa suja. Assim é conosco. Nós desencarnamos, nós não somos o nosso corpo, nós somos o nosso espírito, nós somos espíritos que momentaneamente encarnamos em um corpo carnal, o corpo para a evolução do nosso espírito. Quando desencarnamos, daí passamos um tempo lá estudando, etc., no plano astral, depois voltamos em um novo corpo, mas nós somos aquele espírito. Por mais que vivamos vidas e vidas, 50, 100, 1000 vidas, não importa isso. Nós somos aquele espírito criado lá atrás que foi passando por vários corpos e evoluindo. Como você veste várias roupas, peças de roupas diferentes durante a sua vida, entendeu? Você não é aquela roupa. Mais ou menos, a grosso modo, é isso. O Sr. Fielding Hall, que viu as duas crianças quando elas ainda tinham 6 anos, achava uma com aparência mais feminina. Esta albergava a alma da mulher defunta. Antes da reencarnação, diziam eles, viveram algum tempo sem corpo nos ramos das árvores. Mas essa lembrança, longínquas, tornam-se cada vez menos nítidas e vão se apagando pouco a pouco. Essa percepção das vidas anteriores encontra-se também excepcionalmente em alguns adultos. O Dr. Gaston D'Urville, no Psychic Magazine, número de janeiro e abril de 1914, conta um caso interessante de renovação das lembranças em estado de vigília. A senhorita Laurie Reynaud, conhecida em Paris por suas curas por meio do magnetismo, afirmava desde muito que se recordava de sua vida passada em um lugar que descrevia e que declarava iria encontrar um dia. Afirmava ainda ter vivido em condições nitidamente determinadas: sexo, condição social, nacionalidade, etc.
e haver desencarnado havia certo número de anos em consequência de tal moléstia. A senhorita Reynolds, em viagem à Itália em março de 1913, reconheceu o país em que tinha vivido, percorreu os arredores de Gênova e encontrou uma habitação como tinha descrito. Graças ao concurso do Sr. Caluri, psiquista erudito de Gênova, encontramos, diz o doutor, nos registros da paróquia de São Francisco de Albaro, um registro de óbito que foi o da senhorita Reynolds. Todas as declarações por ela feitas muitos anos antes, sexo, condição social, nacionalidade, idade e causa da morte foram confirmadas. Um paciente do doutor em estado de sonambulismo lúcido revelou curiosos pormenores sobre a sepultura da citada senhora. Os testemunhos oriundos do mundo invisível são tão numerosos como variados. Não só espíritos em grande número afirmam nas suas mensagens terem vivido muitas vezes na Terra, mas há os que anunciam antecipadamente a sua reencarnação, designam seu futuro sexo e a época de seu nascimento, ministram indicações sobre as suas aparências físicas ou disposições morais que permitem reconhecê-los em seu regresso a este mundo, predizem ou expõem particularidades de sua próxima existência, o que se tem podido verificar. A revista Filosofia de la Ciência de Palermo, no número de janeiro de 1911, publica sobre um caso de reencarnação uma narrativa do mais alto interesse que, resumidos aqui, é o chefe da família na qual os acontecimentos se passaram, o Dr. Carmelo Samona de Palermo, quem fala. Perdemos, a 15 de março de 1910, uma filhinha que minha mulher e eu adorávamos. Em minha companheira, o desespero foi tal que receei um momento perdesse a razão por completo. 3 dias depois da morte de Alexandrina, minha mulher teve um sonho, onde acreditou ver a criança a dizer-lhe: Mamãe, não chores mais, não te abandonarei, não estou afastada de ti. Ao contrário, tornarei a ti como filha. 3 dias mais tarde, houve a repetição do mesmo sonho. A pobre mãe, a quem nada podia atenuar a imensa dor, e que não tinha nessa época noção alguma das teorias do espiritismo moderno, só encontrava nesse sonho motivos para o reavivamento de suas penas e dores. Certa manhã, em que se lamentava, como de costume, 3 pancadas secas fizeram-se ouvir à porta do quarto em que nos achávamos. Crente da chegada de minha irmã, meus filhos que estavam conosco foram abrir a porta dizendo: Tia Catarina, entre! A surpresa, porém, de todos foi gigantesca, verificando que não havia ninguém atrás dessa porta, nem na sala que a precedia. Foi então que resolvemos realizar sessões de tipologia, na esperança de que, por esse meio, talvez tivéssemos esclarecimentos sobre o fato misterioso dos sonhos e das pancadas que tanto nos preocupavam. Continuamos nossas experiências durante 3 meses, com grande regularidade. Desde a primeira sessão, 2 entidades manifestaram-se. Uma dizia ser minha irmã, a outra a nossa cara desaparecida. Esta última confirmou, pela mesa, sua aparição nos 2 sonhos de minha mulher e revelou que as pancadas tinham sido dadas por ela. Repetiu a sua mãe: Não te consternes assim, porque renascerei por ti antes do Natal. A predição foi acolhida por nós com tanto mais incredulidade quanto um acidente a que se seguiu uma operação. 21 de novembro de 1909 tornava inverossímil nova concepção em minha mulher. Entretanto, a 10 de abril, uma primeira suspeita de gravidez revelou-se nela. A 4 de maio seguinte,
nossa filha manifestou-se ainda pela mesa e nos deu novo aviso. Mãe, há uma outra em ti. Como não compreendêssemos esta frase, a outra entidade que parece acompanhava sempre nossa filha confirmou-a, comentando assim: a pequena não se engana, outro ser se desenvolve em ti, minha boa Adélia. As comunicações que se seguiram notificaram todas essas declarações e mesmo as precisaram, anunciando que as crianças que deviam nascer seriam meninas, que uma se assemelharia a Alexandrina, sendo mais bela do que o tinha sido ela anteriormente. Apesar da incredulidade persistente de minha mulher, as coisas pareciam tomar o rumo anunciado, porque no mês de agosto, Dr. Cardaro, parteiro reputado, prognosticou a gravidez de gêmeos. E em 22 de novembro de 1910, minha mulher deu à luz a 2 filhinhas, sem semelhança entre si, reproduzindo uma, entretanto, em todos os seus traços, as particularidades físicas bem especiais que caracterizavam a fisionomia de Alexandrina, isto é, uma hiperemia no olho esquerdo, uma ligeira seborréia do ouvido direito, enfim, uma dissimetria pouco acentuada na face. Em apoio de 2 declarações, o Dr. Carmelo Samona traz os atestados de sua irmã Samona Gardini, do professor Vigley, da senhorita Mercantini, do marquês Natoli, da princesa Niscome, do conde de Reichley, que todos iam ficando a par, à medida que elas se reproduziam das comunicações obtidas na família do Dr. Carmelo Samona. Depois do nascimento dessas crianças, 2 anos e meio são decorridos. O Dr. Samona escreve a Filosofia della Ciência, dizendo que a semelhança de Alexandrina II com a Alexandrina I, a semelhança de Alexandrina II com Alexandrina I, tudo confirma, não só na parte física como na moral, as mesmas atitudes e brincadeiras calmas, as mesmas maneiras de acariciar a mãe, os mesmos terrores infantis expressos nos mesmos termos, a mesma tendência irresistível para servir-se da mão esquerda, o mesmo modo de pronunciar os nomes das pessoas que a rodeavam. Como Alexandrina I, ela abre o armário dos sapatos no quarto em que esse imóvel se encontra, calça um pé e passeia triunfalmente no quarto. Em uma palavra, refaz de modo absolutamente idêntico a existência na idade correspondente a Alexandrina I. Não se nota nada de semelhante com Maria, face sua irmã gêmea. Não se nota nada de semelhante com Maria, sua irmã gêmea. Compreende-se todo o interesse que apresenta uma observação desta ordem, seguida durante tantos anos por um investigador do valor do Dr. Samona. O capitão Florindo Batista, cuja honestidade está ao abrigo de qualquer suspeita, conta na revista Ultra de Roma o seguinte: no dia, conta o capitão Florindo Batista, cuja honestidade está ao abrigo de qualquer suspeita, conta na revista Ultra de Roma o seguinte: no mês de agosto de 1905, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, teve, quando já se havia deitado, mas ainda perfeitamente acordada, uma aparição que a impressionou profundamente. Uma filhinha, morta havia 3 anos, apresentaram-se-lhe repentinamente, manifestando alegria infantil, e lhe disse, com voz muito doce, as seguintes palavras: mamãe, eu volto. Antes que minha mulher tornasse a si da surpresa, a visão desapareceu. Quando entrei, minha mulher, ainda muito comovida, contou-me sua estranha aventura e eu tive a impressão
que era de uma alucinação que se tratava, mas não quis combater a convicção em que ela estava de haver recebido um aviso providencial e acedi ao seu desejo de dar à filhinha que esperávamos o nome de Branca, que era o da sua jovem irmã falecida. Por essa época, eu não tinha noção nenhuma daquilo que aprendi mais tarde e teria chamado louco a quem me viesse falar em reencarnação, porque estava intimamente convencido de que os mortos não renasciam mais. 6 meses depois, em fevereiro de 1906, minha mulher deu à luz com felicidade uma filhinha que se assemelhava inteiramente à sua irmã falecida. Tinha seus olhos muito grandes e seus cabelos espessos e frisados. Essas coincidências não me desviaram do meu ceticismo materialista, mas minha esposa, muito contente com o favor obtido, convenceu-se de modo absoluto de que o milagre se tinha dado e que havia posto 2 vezes no mundo a mesma criatura. Hoje a menina tem cerca de 6 anos e, como sua falecida irmãzinha, é muito desenvolvida, física e intelectualmente. A fim de que se compreenda o que vou revelar, devo acrescentar que durante a vida da primeira Branca, tínhamos como criada uma certa Mari, suíça, que só falava francês. Tinha ela importado de suas montanhas uma espécie de canção. Quando minha filhinha morreu, Mari voltou para o seu país e a Berceuse se havia completado, apagado de nossas lembranças. Um fato verdadeiramente extraordinário veio trazê-la ao nosso espírito. Há uma semana estava eu com minha mulher no meu quarto de trabalho, quando ouvimos ambos, como um eco longínquo, a famosa cantinela. A voz vinha do quarto de dormir, onde havíamos deixado nossa filhinha adormecida. A princípio, emocionados e estupefatos, não tínhamos lhe reconhecido a voz. Mas, aproximando-nos no quarto de onde ela partia, achamos a criança sentada na cama e cantando com acento nitidamente francês a cantinela que nenhum de nós lhe houvéramos ensinado. Minha mulher, evitando parecer muito espantada, perguntou-lhe o que cantava, e a criança, com uma prontidão de pasmar, respondeu que cantava uma canção francesa, posto que não conhecesse desse idioma senão algumas palavras que tinha ouvido pronunciar por suas irmãs. Quem te ensinou essa bela canção, filha? Perguntei-lhe. Ninguém. Eu a sei de mim mesma, respondeu-me ela, e acabou de cantá-la alegremente, como se nunca tivesse cantado outra em sua vida. O senhor T.H. Jaffeux, advogado na Corte de Apelação de Paris, comunica-nos o seguinte fato: 5 de março de 1911. Desde o começo de 1911, tinha como espírito guia uma mulher que havia conhecido em minha infância e cujas comunicações apresentavam um caráter de rara precisão, nomes, endereços, cuidados médicos, predições de ordem familiar, etc. No mês de junho de 1909, transmitia essa entidade da parte de Père Henry, diretor espiritual do grupo, o conselho de não prolongar indefinidamente a morada estacionária no espaço. A entidade respondeu-me por essa ocasião: tenho a intenção de reencarnar. Terei sucessivamente 3 reencarnações muito breves. Para o mês de outubro de 1909, anunciou-me espontaneamente que ia reencarnar em minha família e designou-me lugar dessa reencarnação. Uma aldeia do departamento do Eure-et-Loir tinha com efeito uma prima grávida neste momento e fiz a seguinte pergunta: por que sinal poderei reconhecê-la? Terei uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça.
A 15 de novembro, disse a mesma entidade que, no mês de janeiro seguinte, deixaria de vir, sendo substituída por outro espírito. Procurei, desde esse instante, dar a essa prova todo o seu alcance, e nada me seria mais fácil, depois de ter feito, documentar oficialmente a predição e de conseguir um certificado médico do nascimento da criança. Infelizmente, encontrei-me em presença de uma família que manifestava uma hostilidade agressiva contra os princípios do Espiritismo. Estava desarmado. No mês de janeiro de 1910, a criança então nascia com uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. Ela tem atualmente 14 meses. Indicamos neste capítulo as causas físicas do esquecimento das vidas anteriores. Não será conveniente, ao terminá-lo, colocar-nos em outro ponto de vista e inquirir se esse esquecimento não se justifica por uma necessidade de ordem moral? Para a maior parte dos homens frágeis, canas pensantes que o vento das paixões agita, não se nos afigura desejável a recordação do passado. Pelo contrário, parece indispensável ao seu adiantamento que as vidas anteriores se lhes apaguem momentaneamente da memória. A persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos de casta, tempo e meio, numa palavra, de toda uma herança mental, de um conjunto de vistas e coisas que nos custariam tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais vivo estivesse em nós. Deparar-se-iam, assim, muitos obstáculos à nossa educação, aos nossos progressos. Nossa capacidade de julgar achar-se-ia muitas vezes adulterada desde o berço. O esquecimento, ao contrário, permite-nos aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma nova vida nos proporciona. Ajuda-nos a reconstituir nossa personalidade num plano melhor. Nossas faculdades e nossa experiência aumentam em extensão e profundidade. Outra consideração mais grave ainda, o conhecimento de um passado corrupto, conspurcado, como deve suceder com o de muitos de nós, seria um fardo pesado para carregarmos. Só uma vontade de rija têmpera pode ver, sem vertigem, desenrolar-se uma longa série de faltas, de desfalecimentos, de atos vergonhosos, de crimes, talvez, para pesar-lhes as consequências e resignar-se a passar por elas. A maior parte dos homens atuais é incapaz de tal esforço. A recordação das vidas passadas só pode ser proveitosa a um espírito bastante envolvido, bastante senhor de si, a um espírito bastante evoluído, bastante senhor de si para suportar-lhe o peso sem fraquejar, com suficiente desapego das coisas humanas para contemplar com serenidade o espetáculo de sua história, reviver as dores que padeceu, as injustiças que sofreu, as traições dos que amou, e etc, etc. É privilégio doloroso conhecer o passado dissipado, passado de sangue e lágrimas, e é também causa de torturas morais, de íntimas lacerações. As visões que se lhe vinculam seriam, na memória dos casos, na maioria dos casos, fonte de cruéis inquietações para a alma fraca presa nas garras do seu destino. Se as nossas vidas precedentes foram felizes, a comparação entre as alegrias que nos davam e as amarguras do presente tornariam estas últimas insuportáveis. Foram culpadas? A expectativa perpétua dos males que elas implicam paralisaria a nossa ação, tornaria estéril nossa existência. A persistência dos remorsos e a morosidade da nossa evolução far-nos-iam acreditar que a perfeição é irrealizável, inatingível. Quantas coisas que são outros tantos obstáculos à nossa paz interna, tantos estorvos para a nossa liberdade, não quisermos deles esquecer em nossa vida atual. Que seria, pois, se a perspectiva dos séculos percorridos se desenrolasse sem cessar com todos os pormenores e detalhes diante da nossa vista?
O que importa é trazer consigo os frutos úteis do passado, isto é, as capacidades adquiridas. É esse o instrumento de trabalho ou meio de ação do espírito. O que constitui o caráter é também o conjunto das qualidades e dos defeitos, dos gestos e das aspirações, tudo o que transborda da consciência profunda para a consciência normal. O que constitui o caráter é também o conjunto das qualidades e dos defeitos, dos gostos e das aspirações, tudo o que transborda da consciência profunda para a consciência normal. O conhecimento integral das vidas passadas apresentaria inconvenientes formidáveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Introduziria na vida social elementos de discórdia, fermentos de ódio, que agravariam a situação da humanidade e obstariam a todo progresso moral. Todos os criminosos da história reencarnados para espiar seriam desmascarados. As vergonhas, as traições, as perfídias, as iniquidades de todos os séculos seriam de novo assoalhadas à nossa vista. O passado acusador, conhecido de todos, tornaria a ser causa de profunda divisão e de vivos sofrimentos. O homem que vem a este mundo para agir, desenvolver as suas faculdades, conquistar novos méritos, deve olhar para frente, não para trás. Diante dele abre-se, cheio de esperanças e promessas, o futuro. A lei suprema ordena-lhe que avance resolutamente, e para tornar-lhe a marcha mais fácil, para livrá-lo de todas as prisões, de todo o peso, estende um véu sobre o seu passado. Agradecemos a providência infinita que, aliviando-nos da carga esmagadora das recordações, nos tornou mais cômoda a ascensão, a reparação menos amarga. Objetam-nos, às vezes, que seria injusto ser castigado por faltas que não lembramos mais, de outras vidas que foram esquecidas, como se o esquecimento apagasse a falta. Diz-nos, por exemplo, uma justiça que é tramada em segredo e que não podemos pessoalmente avaliar, deve ser considerada como uma iniquidade. Mas antes de mais nada, não há para nós em tudo um mistério. O taluzinho da erva que rebenta, o vento que sopra, a vida que se agita, o astro que percorre a abóbada silenciosa, tudo são mistérios. Se só devemos acreditar no que compreendemos bem, em que é que havemos então de acreditar? Se um criminoso condenado pelas leis humanas cai doente e perde a memória das suas ações, vimos que os casos de amnésia não são raros, segue-se daí que a sua responsabilidade desaparece ao mesmo tempo em que suas lembranças? Nenhum poder é capaz de fazer que o passado não tenha existido. Em muitos casos seria mais atroz saber do que ignorar. Quando o espírito cujas vidas distantes foram culpadas deixa a terra e as más lembranças se avivam outra vez para ele. Quando vê levantarem-se sombras vingadoras, acaso o lamenta o tempo do esquecimento? Acusa a Deus por ter lhe tirado, com a memória das suas faltas, a perspectiva das provas que elas implicam? Basta-nos, pois, conhecer qual é o fim da vida, saber que a justiça divina governa o mundo. Cada um está no local que para si fez, e não sucede nada que não seja merecido. Não temos por guia nossa consciência, e não brilham com vivo clarão, à noite de nossa inteligência, os ensinamentos dos gênios celestes? O espírito humano, porém, flutua agitado por todos os ventos da dúvida e da contradição. Às vezes acha que tudo vai bem e pede novas energias vitais. Outras vezes amaldiçoa a existência e clama o aniquilamento. Pode a justiça eterna conformar os seus planos com as nossas vistas efêmeras e variáveis? Na própria pergunta está a resposta. A justiça é eterna, porque é imutável. No caso que nos ocupa, é a harmonia perfeita, que se estabelece entre a liberdade dos nossos atos e a fatalidade das suas consequências. O esquecimento temporário das nossas faltas não evita o seu efeito.
É necessária a ignorância do passado para que toda a atividade do homem se consagre ao presente e ao futuro, para que se submeta à lei do esforço e se conforme com as condições do meio em que renasce. Durante o sono, a alma exerce a sua atividade, pensa, vagueia, às vezes remonta ao mundo das causas e torna a encontrar a noção das vidas passadas. Do mesmo modo que as estrelas brilham somente durante a noite, também o nosso presente deve acolher-se à sombra para que os clarões do passado se acendam no horizonte da consciência. A vida na carne é o sono da alma, é o sonho triste ou alegre. Enquanto ele dura, esquecemos os sonhos precedentes, isto é, as encarnações passadas. Entretanto, é sempre a mesma personalidade que persiste nas suas duas formas de existência. Em sua evolução, atravessa alternadamente períodos de contração e dilatação, de sombra e de luz. A personalidade retrai-se ou se expande nesses dois estados sucessivos, assim como se perde, se torna a encontrar através das alternativas do sono e da vigília, até que a alma, chegada ao apogeu intelectual e moral, acabe por uma vez de sonhar. Há em cada um de nós um livro misterioso onde tudo se inscreve em caracteres indeléveis. Fechado, a nossa vista durante a vida terrena abre-se no espaço. O espírito adiantado percorre-lhe à vontade as páginas. Encontra nele ensinamentos, impressões e sensações que o homem material a custo compreende. Esse livro, o subconsciente do psiquista, é o que nos chamamos perispírito. Quanto mais se purifica, tanto mais as recordações se definem. Nossas vidas, uma emergem da sombra e desfilam em nossa frente para nos acusarem ou nos glorificarem. Tudo, os fatos, os atos, pensamentos mínimos, reaparece e impõe-se à nossa atenção. Então o espírito contempla a tremenda realidade, mede o seu grau de elevação, sua consciência julga sem apelação nem agravo. Como são suaves para a alma nessa hora as boas ações praticadas, as obras de sacrifício. Como, porém, são pesados os desfalecimentos, as obras de egoísmo e iniquidade. Durante a reencarnação, é preciso relembrá-lo, a matéria cobre o perispírito com o seu manto espesso, comprime, apaga-lhe as radiações, daí o esquecimento. Livre desse laço, o espírito elevado readquire a plenitude da sua memória. O espírito inferior mal se lembra da sua última existência. É para ele o essencial, pois que ela é a soma dos progressos adquiridos, a síntese de todo o seu passado. Por ela pode avaliar sua situação. Aqueles cujo pensamento não se penetrou no nosso mundo, da noção das pré-existências, ignoram por muito tempo suas vidas primitivas, as mais afastadas. Daí a afirmação de numerosos espíritos em certos países de que a reencarnação não é uma lei. Esses tais não interrogam as profundezas do seu ser, não abriram o livro fatídico onde tudo está gravado. Conservam os preconceitos do meio terrestre em que viveram, e estes preconceitos, em vez de incitá-los àquela investigação, dissuadem-nos dela. Os espíritos superiores, por sentimento de caridade, conhecendo a fraqueza dessas almas, julgando que o conhecimento do passado não lhes é ainda necessário, evitam atrair-lhes para esse ponto a atenção, a fim de lhes pouparem a vista de quadros penosos. Mas chega um dia em que, pelas sugestões do alto, sua vontade desperta e rebusca nos recessos da memória. Então as vidas anteriores lhes aparecem como miragem longínqua. Há de chegar o tempo em que, estando mais disseminado o conhecimento dessas coisas, todos os espíritos terrestres, iniciados por uma forte educação na lei dos renascimentos, verão o passado desenrolar-se na sua frente logo depois da morte e até, em certos casos, durante a vida mesmo. Terão ganhado a força moral necessária para afrontarem esse espetáculo sem fraquejar. Para as almas purificadas, a recordação é constante.
O espírito elevado tem o poder de reviver à vontade o seu passado, no presente e no misterioso futuro, cujas profundidades se iluminam, por instantes para ele, com rápidos clarões, para em seguida mergulharem nas sombras do desconhecido. Pode-se considerar certas manifestações precoces do gênio como outras tantas provas da pré-existência, no sentido de serem uma revelação dos trabalhos realizados pela alma em outros ciclos anteriores. Os fenômenos deste gênero, e que fala a história, não podem ser fatos desconexos, desligados do passado, produzindo-se ao acaso no vácuo dos tempos e do espaço. Demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com um passado inteiro de trabalho e evolução, resultado de um plano traçado e de um alvo para o qual ele se dirige através de suas existências sucessivas. Cada encarnação encontra, na alma que começa vida nova, uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam sua facilidade para o trabalho e seu poder de assimilação. Por isso, dizia Platão, aprender é recordar-se. A lei da hereditariedade vem muitas vezes obstar, até certo ponto, a essas manifestações da individualidade, porque é com os elementos que a hereditariedade lhe fornece que o espírito põe a seu jeito o seu invólucro. Contudo, a despeito das dificuldades materiais, vê-se manifestarem-se em certos seres, desde a mais tenra idade, faculdades de modos superiores e sem nenhuma relação com as dos seus ascendentes, que não se pode, não obstante todas as sutilezas da casuística materialista, relacioná-las com qualquer causa imediata e conhecida. Tem-se citado muitas vezes o caso de Mozart, executando uma sonata no piano aos 4 anos e aos 8 compondo uma ópera. Paganini e Teresa Milanolo, ainda crianças, tocavam violino de maneira maravilhosa. Liszt, Beethoven e Rubinstein faziam-se aplaudir aos 10 anos. Michelangelo e Salvatore Rosa revelaram-se de repente com talentos imprevistos. Pascal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana e Rembrandt, antes de saber ler, desenhava como a um grande mestre. Napoleão fez-se notar por sua aptidão prematura para a guerra. Já na infância, não brincava de soldadinho como as crianças de sua idade, mas como um método extraordinário que parecia ser invenção sua. O século XVI legou-nos a memória de um poliglota prodigioso, Jacques Crichton, que Scaliger denominava um gênio monstruoso. Era escocês e aos 15 anos discutia em latim, grego, hebraico ou árabe sobre qualquer assunto. Havia conquistado o grau de mestre aos 14 anos. Henrique de Heineken, nascido em Lübeck em 1721, falou quase ao nascer. Aos 2 anos sabia 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias e dentro de pouco tempo exercitava-se em pronunciar pequenos discursos. Com 2 anos e meio, fez exame de geografia e história, antiga e moderna. Seu único alimento era o leite da ama. Quiseram desmamá-lo, desapareceu e extinguiu-se em Lübeck. Aos 2 anos e meio, fez exame de geografia e história antiga e moderna. Seu único alimento era o leite da ama. Quiseram desmamá-lo, desapareceu e extinguiu-se em Lübeck, em 27 de julho de 1725, de 5 para 6 anos de idade, afirmando suas esperanças na outra vida. Era, dizem aos Memórias de Trevaux, delicado, enfermiço e muitas vezes estava doente. Esta criança fenomenal teve completo conhecimento de seu próximo fim. Falava disso com serenidade, pelo menos tão admirável como sua ciência prematura, e quis consolar os pais, dirigindo-lhes palavras de alento que ia buscar nas crenças comuns. A história dos últimos séculos
assinala grande número dessas crianças prodígio. O jovem Van der Kerkhove de Bruges morreu aos 10 anos e 11 meses, em 12 de outubro de 1873, deixando 350 pequenos quadros magistrais, alguns dos quais diz Adolf Siret, membro da Academia Real de Ciências, Letras e Belas Artes da Bélgica, poderiam ser assinados por Dias, Salvatore, Rosa, Corot, Van Gogh, etc. Outro menino, William Hamilton, estudava o hebraico aos 3 anos e aos 7 possuía conhecimentos mais extensos do que a maior parte dos candidatos ao magistério. Estou vendo ainda, dizia um de seus parentes, responder a uma pergunta difícil de matemática, afastar-se depois, correndo aos pulinhos e puxando o carrinho com quem andava a brincar. Aos 13 anos, conhecia 12 línguas. Aos 18, pasmava toda a gente da vizinhança, a tal ponto que um astrônomo irlandês dizia dele: eu não digo que ele será, mas que já é o primeiro matemático de seu tempo. Neste momento, na Itália, se honra de possuir uma linguista fenomenal, o Sr. Trombetta, que excede muito aos seus antigos compatriotas, o célebre Pico de Mirandola, o prodigioso Mesofante, o cardeal que discursava em 70 línguas. Trombetta nasceu de uma família de bolonheses, pobres e completamente ignorantes. Aprendeu sozinho na escola primária, francês e alemão, e no fim de 2 meses lia Voltaire e Goethe. O árabe aprendeu com a simples leitura da vida de Albert el-Kader, Abd el-Kader, escrita na mesma língua. Um persa de passagem por Bolonha ensinou-lhe a sua língua em algumas semanas. Aos 12 anos aprendeu por si só e simultaneamente latim, grego e hebraico. Depois estudou quase todas as línguas vivas ou mortas. Seus amigos asseveram que ele conhece hoje cerca de 300 dialetos orientais. O rei da Itália nomeou o professor de filosofia na Universidade de Bolonha. No Congresso Internacional de Psicologia de Paris, em 1900, o Sr. Charles Richet, da Academia de Medicina, apresentou em Assembleia Geral, reunidas todas as sessões, um menino espanhol de 3 anos e meio de idade chamado Pepito Arriola, que toca e improvisa ao piano áreas variadas, muito ricas de sonoridade. Reproduzimos a comunicação feita pelo Sr. Richet aos congressistas na sessão de 21 de agosto de 1900 a respeito desse menino, antes da sua audição musical. Vou transcrever fielmente o que diz sua mãe do modo por que descobriu os extraordinários dons musicais do jovem Pepito. Tinha o menino 2 anos e meio, pouco mais ou menos, quando pela primeira vez se me depararam casualmente as suas aptidões musicais. Nessa época recebi de um amigo meu, músico, uma composição de sua lavra e pus-me a tocá-la ao piano com bastante frequência. É provável que o menino a ouvisse com atenção, mas não reparei nisso. Ora, certa manhã ouço tocar numa sala contígua a mesma área, com tanta maestria e justeza, que quis saber quem era que assim tomava a liberdade de tocar piano em minha casa. Entrei na sala e vi o meu pequeno, que estava só a tocar a área. Estava sentado num assento alto, para onde subira sozinho, e ao ver-me, pôs-se a rir e disse-me: "Que me diz, mamãe?" Acreditei que se realizava um verdadeiro milagre. A partir desse momento, o pequeno Pepito continuou a tocar sem que sua mãe lhe tenha dado lições. Às vezes, as áreas que ela própria tocava diante dele ao piano, outras vezes, áreas que ele inventava. Não tardou que tivesse capacidade suficiente, sem se poder, contudo, dizer que se trate de verdadeiros progressos, para permitir, no dia 4 de dezembro
de 1899, isto é, com anos incompletos, tocar diante de um auditório bastante numeroso de críticos e músicos, em 26 de dezembro, isto é, com 3 anos e 12 dias, tocou no Palácio Real de Madrid diante do rei e da rainha mãe. Nessa ocasião, tocou 6 composições musicais de sua lavra, que foram notadas. Não sabe ler, quer se trate de música, quer do alfabeto. Não tem talento especial para o desenho, mas se entretém às vezes a escrever áreas musicais. Escrita que não tem, entenda-se bem, nenhum sentido. É, entretanto, engraçado vê-lo pegar um papelzinho, pôr-lhe como cabeçalho umas garatujas que significam, parece, a natureza do trecho, sonata, habaneira ou valsa, etc. Depois, por baixo, figurar linhas que serão a pauta, com uma borradela, que quer dizer clave de sol, e linhas pretas, que, afirma ele, são notas. Olha então para esse papel, com satisfação, ele olha, põe-se no piano e diz, vou tocar isto, e com efeito, tendo diante da vista esse papel informe, improvisa de maneira admirável. Para metodicamente estudar a maneira como ele toca piano, separei a execução da invenção. Execução. A execução é infantil, vê-se que ele imaginou a dedilhação em todas as suas partes, sem nenhuma lição. Tem, não obstante, dedilhação bastante desembaraçada, tanto quanto lhe permite a pequenez da mão, que não abrange a oitava. Para resolver a dificuldade, imaginou, o que é curioso, substituir a oitava por arpejos habilmente executados e muito rápidos. Toca com as 2 mãos, que muitas vezes cruza para obter certos efeitos ou certas harmonias. Às vezes também, como os pianistas de nomeada, levanta a mão a grande altura com a maior seriedade para deixá-la cair exatamente na nota que quer. Não é provável que isso lhe tenha sido ensinado, porque na maneira de tocar de sua mãe, que aliás tem boa execução, nada é de parecido, análogo. Pode tocar áreas de bravura com agilidade por vezes admirável e vigor surpreendente numa criança de sua idade, mas apesar dessas qualidades, força é reconhecer que a execução é desigual. De repente, depois de alguns momentos de prelúdio, põe-se a tocar como se estivesse inspirado com agilidade e precisão. Ouviu tocar trechos de muita dificuldade, uma habaneira galiciana e a marcha turca de Mozart, com habilidade em certas passagens. A harmonia, ainda mais do que a dedilhação, é extraordinária. Acha quase sempre o acorde justo e, se hesita, como lhe sucede no princípio de um trecho, tateia alguns segundos. Depois, continuando, acha a verdadeira harmonia. Não se trata de uma harmonia muito complicada, quase sempre consiste em acordes de muita simplicidade, mas por vezes inventa alguns que causam grande surpresa. Para falar com rigor, o que mais assombra não é a dedilhação, nem a harmonia, nem a agilidade, mas a expressão. Tem uma riqueza de expressão admirável. Seja triste, alegre, marcial ou enérgico, o trecho musical, a expressão é arrebatadora. Uma vez fiz tocar à mãe a mesma música que a ele. Sem dúvida, ela tocava-a muito melhor, sem notas erradas, sem hesitação, nem tateios, nem repetições, mas o bebezinho tinha muito mais expressão. Muitas vezes mesmo, é tão forte essa expressão, tão trágica, até em certas áreas melancólicas ou fúnebres, que a sensação de que Pepito não pode, com a sua dedilhação imperfeita, exprimir todas as ideias musicais que nele fremem, de maneira que quase me atrevi a dizer que ele é muito maior músico do que parece. Não somente executa as músicas que acaba de ouvir tocar no piano, mas pode também, posto que com mais dificuldade, executar ao piano as áreas que ouviu cantar. Causa pasmo vê-lo então achar, imaginar, reconstituir os acordes do contraponto e da harmonia, como poderia fazer um músico perito. Numa experiência feita há pouco tempo, um amigo meu
cantou-lhe uma melodia muito complexa. Depois de tê-la ouvido 5 ou 6 vezes, Pepito sentou-se ao piano, dizendo que se tratava de uma habaneira, o que era verdade, e repetiu-a, senão no todo, pelo menos nas partes essenciais. Invenção. Muitas vezes bem difícil, quando se ouve um improvisador, distinguir o que é invenção do que é reprodução pela memória de áreas e trechos musicais já ouvidos. É certo, entretanto, que, quando Pepito se põe a improvisar, raras vezes lhe falta a inspiração e acha muitas vezes melodias extremamente interessantes, que parecem mais ou menos originais a todos os assistentes. Há uma introdução, um meio, um fim. Há, ao mesmo tempo, uma variedade e uma riqueza de sons que talvez admirassem se tratasse de um músico de profissão, mas que, numa criança de 3 anos e meio, causam verdadeira estupefação.